Tem uma coisa difícil de acontecer comigo, é parar de assistir alguma coisa no meio. Começar a assistir uma série ou um filme e parar, abandonar sem ter terminado, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Parece que é questão de honra. Se eu comecei a assistir, eu tenho que terminar. Não importa se o filme é bom, se a série é boa ou ruim, eu preciso terminar. Mas eu vou falar agora sobre uma série que me fez tomar a decisão de não continuar. E vou falar também o porquê. Bridgerton, isso mesmo. Bridgerton é a série que vai estar hoje sob as lentes. Você não está em dia com os episódios e pretende assistir, saiba que aqui eu vou falar abertamente sobre coisas que já aconteceram nas temporadas até o final da última. E também vou dar um detalhe sobre algo que vai acontecer na próxima temporada, mas que já está também aí na internet. Então, acredito que vocês, se vocês são fãs da série, vocês possam ter visto. Mas saiba então que esse vídeo contém spoilers. Bridgerton é um sucesso gigantesco de público, né? Muitas pessoas são fãs dessa série, ela tem sido muito falada, muito comentada. Muito disso se deve à estética maravilhosa da série, né? Tem uma fotografia lindíssima, as paisagens são de tirar o fôlego, tem aqueles vestidos lindos das meninas, né? Os atores e atrizes também são muito bonitos. E a música dessa série, para quem gosta de música clássica como eu, é um prato cheio, porque eles pegam ali músicas pop da nossa geração e fazem uma releitura a partir de instrumentos da música clássica, né? Então é muito bonito para quem gosta desse tipo de música. E aí, nesse pensamento, né, nessa estética que a série apresenta, eu pensei, bom, vou encontrar aqui romances maravilhosos, né, histórias, dramas familiares, e com essa temática, né, e com essa estética do século XIX, que é onde a série se passa. A primeira temporada ocorre em 1813. Por que eu parei de assistir Bridgerton? Bom, eu comecei a assistir com essa ideia que eu acabei de falar pra vocês, né, da beleza de toda a série, de toda aquela pureza, aquela inocência que ela traz. E logo no terceiro episódio da primeira temporada, eu já vi uma grande bandeira vermelha ali, né? Que é quando o Simon, que é ali o personagem principal, o par da Daphne, né? Ele conversando com ela, sendo ela uma menina pura, uma menina jovem, que nunca vivenciou nada na parte sentimental e até sexual, a gente pode dizer. E ele conversando com ela, ele ensina ela e estimula ela a praticar certas coisas no seu corpo que são uma forma desonrosa, né, da gente usar o nosso corpo e que não estão de acordo com aquilo que a gente crê para a sexualidade do homem e da mulher, né? Vou passar escrito aqui, mas eu não posso falar porque parece que tem uma filtragem de palavras aí que o algoritmo faz, então eu não posso falar abertamente. Então a gente tem essa cena de uma forma bem gráfica, bem complicada, e a produtora dessa parte dessa cena, parece que existe uma coordenação de intimidade. Eu nunca tinha ouvido falar nessa profissão, mas a coordenadora da intimidade dessa cena ali, ela contou, ela relatou que ela queria mostrar esse momento da Daphne de uma perspectiva bem feminina, assim, sob a ótica feminina, né, para agradar as mulheres ali que estivessem assistindo, para falar, para conectar com as mulheres que estivessem assistindo aquele momento. Então aqui a gente já começa a perceber que na verdade a série tem uma intenção de atrair mulheres, né, o público feminino, para o que a gente chama de soft... Vou deixar escrito aqui, também não posso falar, né? Mas seria uma maneira de você atrair mulheres que não se inclinariam pela... Eu vou usar a palavra discografia, né? Que não se inclinariam pela discografia comum, mas talvez poderiam se sentir menos constrangidas ou mais tentadas, né, naturalizar um pouquinho mais uma forma de discografia que fosse mais sutil, né? Elas não, de repente, não clicariam em alguma coisa explícita, não clicariam em alguma coisa direta, mas de repente uma cena um pouco mais leve, uma ideia que se infiltra na cabeça é uma coisa que essas mulheres poderiam aceitar. E isso é um ponto muito importante na minha análise dessa série, porque isso vai ser um tema recorrente que acontece muitas vezes e a gente começa a perceber que eles têm essa intenção de atrair esse público feminino para esse tipo de pensamento, de comportamento, né? De pregar uma certa liberação, né? Permitir que as mulheres experimentem, vivenciem, etc., fora de um contexto de um casamento, que é o que nós cristãos cremos. Eu não estou falando para quem não é cristão. Nós estamos analisando a partir de uma cosmovisão cristã, certo? Se você não acha que isso seja grande coisa, eu queria lembrar vocês que homens e mulheres são tentados de maneiras diferentes. O homem ele é muito mais tentado nessa área com os seus olhos, com aquilo que ele vê, com imagens, com coisas explícitas, com corpos sendo colocados diante dele. Essa é a maior tentação para os homens. Mas, para as mulheres, os estudos já têm mostrado que elas se atraem mais por aquilo que tem uma pegada de romance, né? Que possa gerar uma certa fantasia, a ideia de ser amada, a ideia de ser acolhida, de ser aceita. Então é necessário envolver as mulheres numa narrativa de romance, daquela paixão avassaladora, aquela coisa que gera briga, gera discussão, que a pessoa sai chorando e depois reconcilia, né? Então eles envolvem esse conceito de discografia, estou usando essa palavra emprestada, não esqueço, para atrair essas mulheres, envolver as mulheres normais, como eu e você,
nesse contexto, e a partir disso eles começam a inserir esses conceitos que vão mexer com o imaginário feminino, que é a maneira como as mulheres são tentadas, diferentemente dos homens. Então, naquele momento, aquela ideia que eu tinha de um romance super puro, super doce, já começou a desmoronar. Agora pensa comigo, uma coisa é você estar assistindo a um filme de 2 horas, e aí nessas 2 horas aparecem ali 3 segundos de uma nudez, de uma cena explícita, alguma coisa. Se o filme é muito bom, você está assistindo, está engajado, você pega o seu controle remoto e avança aquela cena, para você não se expor a coisas desnecessárias, a tentações desnecessárias, vamos dizer assim. Agora, se uma série traz uma cena como essa e começa a trazer isso frequentemente, isso passa a ser o tom e o teor dessa série, a gente já começa a pensar com um pouco mais de dúvida, né? E nesse sentido, essa série vai ter várias cenas de intimidade, de promiscuidade, coisas que não estão de acordo com a nossa visão, né? Intimidade fora do casamento, que fique bem claro. E ela vai tratar isso com normalidade e sem apontar, muitas vezes, as consequências do que isso leva. Então, isso é um ponto de alerta bem grande. Além disso, um arco bem importante da série gira em torno de uma coluna de fofocas, né? Tem uma pessoa ali escrevendo uma coluna de fofocas em um jornal e ali ela denigre várias pessoas da sociedade, ela causa muitos problemas e muitos conflitos e isso é tratado como um grande entretenimento. Fica todo mundo ali esperando sair o panfleto para ver qual vai ser a fofoca da vez, né? Fica também um alerta, né, pra gente se avaliar. Como será que a gente se comporta diante das fofocas, né? Será que a gente tem pressa em saber? Será que a gente se interessa? Ou a gente percebe que aquilo não pode ser um entretenimento para nós? A gente tem uma cena ali também de intimidade entre a Daphne e o Simon, onde ele parece não querer continuar aquele ato e ela insiste, toma as rédeas ali da situação. E isso é mostrado como um grande empoderamento. Nossa, uma menina que amadureceu, que se desenvolveu e conseguiu tomar ali o controle da situação. Mas, se fosse a situação contrária, seria bem delicado, né? Então, parece que existe ali 2 pesos e 2 medidas para tratar das questões de consentimento na relação sexual, né? Na intimidade sexual. E esse momento é bem delicado e não é tratado com a devida seriedade, sendo que o Simon, em algum momento, ele retira o consentimento dele para aquele ato acontecer e ela simplesmente força e dá continuidade àquilo sem levar em conta a vontade dele. Fora que toda a cena ali, todo o arco ali é bem patético, porque envolve uma questão de ele não querer ser pai, porque ele é super traumatizado com coisas que aconteceram na infância. Então, assim, mostra uma masculinidade super frágil, no mínimo problemática, e a cena é patética, assim, é difícil de engolir. Sabe aquele arco que não convence, que você fica assim, não, ninguém faria isso. E pensa numa cena tosca. Então, é disso que eu tô falando. Mudando um pouquinho para a segunda temporada, a gente tem ali toda a trama do Anthony com a Kate, tem também a irmã da Kate. Então, o problema que eu vejo ali é uma fragilidade nas relações familiares, né? Um relacionamento, um triângulo amoroso, na verdade, quando o Anthony está noivo da Edwina, mas ele está alimentando ali pensamentos relacionados a Kate e ela também. Os dois têm alguns momentos a sós ali onde isso fica mais evidente. E é uma quebra, né, da confiança, então é tudo muito triste você assistir do ponto de vista da irmã mais nova, que é a Edwina, que é uma menina ainda, né, e ela tem toda essa traição acontecendo pelas costas dela, né, das 2 pessoas que ela confia e que ela ama, que no caso são a irmã e o Anthony. Então é bem triste a forma como isso é relatado e no fim o Anthony vai acabar ficando com a Kate. Então assim, todo o compromisso que ele fez, que ele tratou com a Edwina, não valeu de nada, né? Eles levaram em conta, assim, eles foram completamente tomados e governados pelos seus desejos. Ele não levou em conta o que era certo, o que era errado, e ele não levou em conta também o compromisso que ele havia assumido já com a Edwina. E essa temporada também é uma temporada bastante vulgar, com bastante cenas, assim, sensuais, e a maioria, a grande maioria delas são cenas desnecessárias, são cenas que não precisariam estar ali. Você percebe que existe realmente uma narrativa, uma tentativa de empurrar aquilo ali na nossa cabeça, voltando naquele assunto que eu falei para vocês da discografia, né? Que eles têm uma tentativa ali de inserir o maior número de mulheres possíveis da vida real nesse contexto de discografia e de procurar esse tipo de coisa e de gastar o seu tempo, a sua mente, seus pensamentos e a sua energia com isso. Nessa série, e principalmente nessa temporada, a gente tem uma grande normalização da promiscuidade, né? Não existe padrão moral nenhum, ninguém sofre as consequências do que fez, todo mundo vive a vida doidado ali, curtindo dentro de um contexto bem mundano e chega a ser bem pesado, assim, são cenas bem pesadas, são contextos bem pesados e tá muito longe daquele ideal de pureza, né, que a gente comentou no início. Tudo ali vai ser tratado como uma linda experiência, onde a autodescoberta justifica tudo. Eu acho ainda que eu demorei muito para tomar a decisão de não continuar assistindo essa série, né? Porque muito disso que se passava na minha cabeça era, não, vai melhorar, não é possível que eles vão ficar mostrando isso, né? E nisso eu fui indo, e agora eu vejo que eu não deveria ter ido, né?
Eu aprendi recentemente sobre um pecado chamado curiosidade pecaminosa, né? Que é quando você vê que algo não é bom, que algo é errado ou que algo é ruim, mas você tem aquela curiosidade, você quer ver como vai terminar. Foi nesse pensamento e nessa curiosidade que eu ainda assisti a última temporada. Foi a temporada que tem o Colin e a Pen como principais, né? A gente tem essa narrativa toda sendo construída desde a primeira temporada, da menina que é apaixonada pelo melhor amigo, que ele não a vê como uma potencial parceira, um relacionamento, até por ela ser uma pessoa obesa, né? Então, isso é tratado de uma forma legal, com a dificuldade que ele tem de enxergar ela além daquele corpo que de repente não é o que ele gostaria, né? E aí, a partir do momento que se desenvolve ali algum romance entre a Pen e o Colin, eu fiquei muito decepcionada e muito frustrada de ver como que o relacionamento deles evoluiu rapidamente daquela coisa pura, inocente, da menina jovem apaixonada pelo seu melhor amigo, para um relacionamento totalmente egoísta, onde cada um busca o seu desejo momentâneo ali, sem pensar nas consequências e sem pensar na defraudação que está causando aquela outra pessoa. Principalmente o Colin, mas também ela, né? Eles não pensam duas vezes em relação a usar o corpo do outro para o seu benefício, sem ter com isso firmado um compromisso. Que o Colin até mesmo está disposto a se casar com ela, ele quer anunciar isso para sua família. Então, por que ele não a tratou como a esposa que ela viria a ser, né? Por que ele não a respeitou e não a honrou, já que ele pretendia fazer esse anúncio? Então, não é romântico, né? E não se engane, se você passa por isso no seu dia a dia, se você em algum momento percebe que alguém está disposto a ir até as últimas consequências para usar o seu corpo para o benefício dele ou dela, saiba que não existe amor nisso, isso é egoísmo. Cortou meu coração, eu assisti a cena e pensava assim, ai tadinha, meu Deus, como ele pode fazer isso com ela, sabe? Até que ele se case com ela, ele não tem como suprir isso ou conceder isso a ela de uma forma legítima, somente de uma forma pecaminosa, dentro da nossa cosmovisão cristã. Mais uma vez eu estou falando a cristãos, né? Os que não são cristãos não partilham da nossa mesma cosmovisão de casamento e de sexualidade. Mas me cortou o coração ver como ele lidou com essas questões e como ele não fez questão de preservar a pureza e a inocência dessa menina até o casamento. Nessa temporada, o Colin também enfrenta uma crise de confiança na Pen quando ele descobre que ela é a escritora da coluna de fofoca e aí em algum momento ele vai pedir para ela parar de fazer isso por conta das pessoas que ela já prejudicou, inclusive pessoas da família dele em alguns momentos. Ele fica muito magoado e aí ela vai dizer que não, ela não aceita porque isso ela fala que é parte dela, que isso é a identidade dela, que ela batalhou muito para ter sua voz ouvida e coisas desse tipo. Ali você vê uma semente bem grande, não é nem uma semente, já é uma árvore germinada, né, de feminismo. A fala dela é totalmente feminista, né? Ela se sente empoderada por aquela coluna e ela sente que aquilo é o que dá voz para ela, o que faz ela ter relevância na sociedade. Não precisa disso. Nós, como mulheres cristãs, a nossa relevância vem do fato de nós sermos tementes a Deus e fazermos com excelência as coisas que Ele coloca nas nossas mãos, né? Então, a relutância da Pen em abrir mão disso também revela um coração bastante feminista e ela se recusa a escutar, a ouvir a direção que o seu marido, naquele momento, seu marido Colin, dá para a família deles, para como eles vão conduzir a vida deles casados. Um livro interessante sobre isso também, sobre esse assunto de feminismo, papel do homem e da mulher, que eu recomendo para vocês é este, né? Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campagnolo. Bem poucas marcações, né? Anotando só o importante, graças a Deus. Muito bom esse livro, recomendo bastante sobre esse assunto, se vocês têm dúvidas sobre esse assunto de feminismo, principalmente ele relacionado com o cristianismo. Um ponto positivo dessa série que vale a pena destacar é a relação de amizade entre a Penélope e a Heloise, né? E como isso é abalado por conta da coluna de fofocas. A Pen fica bastante abalada com a falta da amizade da Heloise e isso é mostrado em vários momentos, como corta o coração de ambas, né? Principalmente da Pen. Mostra os olhinhos ali cheios de lágrimas dela, ver a amiga dela ali, não ter acesso, não conseguir chegar por conta dos erros que ela cometeu contra essa amiga. E é um momento muito bonito quando ela se arrepende, né, e ela abre o coração ali para Heloise. E a Heloise, embora ainda um pouco friamente, com alguma dificuldade, mas ela perdoa e as duas restauram a amizade. Na visão cristã, o reconhecimento do erro é algo muito importante. Se você erra com alguém, se você peca contra alguém, você deve procurar essa pessoa e se arrepender. E a pessoa que recebe essa aproximação também não deve se negar a perdoar, porque Deus também nos perdoa. Agora, eu vou falar da próxima temporada que está por vir. Vai girar em torno do Benedict, que é aquele outro irmão deles, né, do qual eu falei sobre a sexualidade dele na segunda temporada, e essa temporada vai ser toda sobre ele. Então, assim, só por isso já não valeria a pena assistir, pra mim, minha opinião. Mas ele vive um relacionamento com mais de duas pessoas, e isso é tratado como um grande empoderamento, como uma grande autodescoberta, como se ele fosse uma pessoa moderna, descolada, né? Inclusive ele aprende isso de pessoas que são ditas assim, nossa, grandes apreciadores da arte,
pessoas incríveis, pessoas muito mais à frente, é como se ele estivesse vivendo no passado, né? Então eu já não gosto dele por conta disso, não por causa dele, mas porque ele traz esse arco, então ele enfia ali também uma agenda de militância que me incomoda. E vocês se lembram da Francesca? Essa mocinha aí da última temporada, né, que é uma das irmãs também, que é pianista, musicista, e ela se apaixona ali pelo John, e eles têm um casamento, é a história toda conduzida de uma forma muito bonita, mas na próxima temporada, a Francesca vai ser retratada como tendo atração pela prima do John. A história original, que é a série de livros, né, de Bridgerton, a Francesca não tem essa sexualidade, ela na verdade ela é uma menina hétero normal, e ela tem esse relacionamento com o John e depois de alguns anos o John vai desenvolver uma doença da qual ele vem a falecer. E aí com o falecimento dele, em algum momento ela vai se relacionar com o Michael, que é o primo dele, né? Isso nos livros. Mas na adaptação para a série da Netflix, o que eles fizeram? Eles transformaram o Michael em Micaela. Então é uma menina que inclusive aparece no final dessa última temporada, tem um momento em que ela é apresentada como sendo prima do John e o nome dela é Micaela, e a série colocou ali como que a Francesca ficando abalada, né, ficando meio balançada com a presença dessa menina, conhecendo essa menina, indicando ali uma possível atração. E já foi falado também abertamente pelos produtores que a Francesca vai viver um relacionamento com essa menina. Quando alguém adapta um romance ou uma série de livros para as telas, para o cinema ou para a televisão, é normal acontecerem algumas alterações, né? Principalmente de nomes, de locais. Às vezes tem muitos personagens, eles dão uma enxugada, eles trabalham só com aqueles arcos dos principais. Agora, você pegar uma menina que vai ter um relacionamento com o primo do marido dela e transformar isso em um relacionamento com outra mulher, transformar esse primo em uma prima, isso para mim fica muito claro uma agenda sendo colocada ali. Uma das produtoras, né, responsável por esse elenco, por esse arco de personagens, ela explicou que a inclusão dessa Micaela no lugar do Michael era para refletir um pouco da jornada pessoal dela, da produtora, porque ela sendo uma mulher queer. Se você não sabe, queer é qualquer pessoa que tenha uma identidade de gênero ou uma sexualidade diferente daquilo que é considerado tradicional. Então, queer é gays, lésbicas, trans, intersexuais, assexuais, pansexuais, enfim, essa é a nomenclatura que eles usam, né? Qualquer pessoa LGBTQPA+. Acho que eu falei certo. Até a última vez que eu vi a atualização dessa sigla, né? Então, qualquer pessoa que se encaixe nessa sigla é considerada uma pessoa queer. Então, sendo essa produtora uma mulher queer, ela achou por bem colocar isso refletido na série e ela afirma também que é para trazer mais representatividade, a palavra do século, né? A palavra que vale $1 milhão hoje. E eu me pergunto, por quê? Mas eu vou deixar para vocês responderem aqui nos comentários por quê e para que fazer isso com a história. Vocês conseguem perceber, quando esse tipo de alteração acontece, como que a pessoa está mais preocupada em cumprir uma agenda e inserir ali aquele conceito, aquele pensamento que ela quer propagar, do que em realmente fazer uma adaptação da série para as telas ou para a TV da nossa casa. Eu cheguei à conclusão que não valia a pena, por causa de uma gota de romance, que é o que a gente quer ver, aquela coisa bonita, pura, estava vindo ali um monte de água suja junto. Então eu cheguei à conclusão, pesando ali na balança, de que não estava mais valendo a pena para mim. Essa é a minha experiência, tá bom? Essas foram as minhas percepções sobre Bridgerton, sob as lentes. Comenta aqui embaixo quais são as suas percepções, se você concorda, se você havia percebido essas coisas também e se você pretende ou não assistir a próxima temporada e por quê. Me conta também qual é o outro conteúdo que você gostaria de ver comentado, analisado aqui nesse canal sob as lentes da Cosmovisão Cristã. É isso, a gente se vê no próximo.